versículo 14. Está dizendo assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito na árvore da vida e que possa entrar na cidade santa pela porta. Nós sabemos que o reino de Deus tem uma porta de entrada, né? O apóstolo Mateus, ele chegou a dizer que ela é estreita, né? Que ela é muito estreita, que ela é estreitinha. E Jesus falou em João, capítulo 10, no verso 9, que essa porta é Ele. Ele falou assim: eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar após mim entrará e sairá. Achará pastagem e será salvo. Por que Jesus falou entrará e sairá? Porque nem todos que aceitam a correção e a salvação vai permanecer até o fim, né? E esta tal pessoa, ela não é obrigada a ficar por obrigação. Eu vou ficar porque agora eu já batizei, né? Agora eu sou membro de Santa Ceia, né? Aí eu não posso largar, né? Então, como se estivesse favorecendo o reino de Deus com a participação dela, com o louvor dela, com a pregação dela, com o dízimo, com a oferta, né? Então nós sabemos, irmãos, que a porta está lá. Ela está lá, aguardando os participantes passar por ela, né, para serem limpos das impurezas do mundo. E essa porta, a qual Jesus entrou, que ele está falando aqui, ela precisa de um selo. Ela não é assim uma chave. Ela precisa de um selo, para poder passar por ela. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é coisa profunda, diretamente do céu para o seu coração. Aqui nós lemos que bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque todo homem, toda mulher carrega máculas, impurezas, sujos pelo pecado de Adão. E todos os homens e todas as mulheres têm que se lavar para estar preparados para a salvação. E esse lavar significa batizar, ou seja, techuvar, imersão. O que é batismo nas águas? Tem alguém que ainda não se batizou aqui no grupo? Se não tem, diz um glória a Deus. Amém. O que é batismo? É uma coisa que a gente tem que estar mostrando aqui para as pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa entra num culto desse, participa, e acha legal que o pastor prega, que o pastor ora e os enfermos ficam livres da enfermidade, os demônios vão embora. Mas o reino de Deus não é só isso. Isso é consequência da salvação. Isso vem junto com o dom da salvação. Mas a salvação não é isso. Tem pessoas que vai expulsar, que vai orar em línguas, que vai curar as pessoas com oração e não vai entrar no reino dos céus. Né? Então, o batismo, ele é o primeiro passo para uma grande salvação. E o que é batismo nas águas? Por que fazemos isso? Como devemos ministrar e para quem deve ser ministrado? Eu quero ensinar um pouco acerca dessa prática cristã que todo homem e mulher de Deus que quer um compromisso com Deus tem que passar por ela, pelo techuvar. Essa é uma ordenância de Jesus. O batismo, ele é uma ordenança que o próprio Jesus deixou.
que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no verso 19, Jesus diz assim: ide por todo o mundo, fazendo discípulo de todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu posso dizer em cima dessa tese que o batismo é um selo da fé. O batismo ele deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. E é evidentemente que deve seguir a fé como determina as palavras finais de Jesus, que nós podemos Marcos, porque tem várias partes que Jesus falou sobre isso. Em Marcos capítulo 16, do 15 ao 16, Jesus chega a relatar assim: disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. Porque é necessário crer primeiro. Então, depois que creu, a pessoa se batiza. Né? O batismo é um compromisso como um casamento. Né? Porque depois você faz o pacto com Deus. Batiza. Você coloca aliança celestial no dedo. Aí você faz uma aliança com Deus. E a sua vida começa a ser contada daquele episódio para frente. Por exemplo, aquilo que você fez até o seu batismo, a Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, e no versículo 17, que se alguém está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas. Eis que tudo se faz novo. Então, no livro de Isaías, capítulo 1, no versículo 18, fala que seus pecados tornam branco como lã. As suas vestes, as suas vestiduras, ainda que ela for preta ou vermelha, pelos seus pecados, passar pelas águas, elas tornam branca como lã. E você passa a ter uma nova vida, um novo compromisso, um novo desempenho espiritual. Né? E uma criança, ela não vai entender isso. Ela não vai entender. Então, para batizar, primeiro tem que obedecer aos princípios bíblicos, consagrar os filhos. O Senhor, mas só os batizados que depois podem crer e confessar pela sua fé. Né? Porque não adianta a pessoa batizar o filho e depois o filho cresce e ele não vai tomar rumo no caminho cristão. O pai não deve obrigar o filho a ir na igreja, porque ele é da igreja. Jesus não obriga ninguém a ser crente. Jesus não obriga ninguém a andar na presença dele. Por isso que ele falou assim, que ele é a porta, e ele falou assim, que a pessoa pode entrar na porta e também pode sair. Jesus falou assim, hoje eu vos dou dois caminhos, o caminho da maldição e da perdição. O caminho da bênção e o caminho da perdição. O caminho da bênção é para aqueles que guardar o meu estatuto e fazer a minha vontade. E o caminho da perdição é daqueles que desobedecer e andar segundo as suas próprias intuições, sobre as suas próprias vontades. Todos estão entendendo até aqui? Amém. Amém. Então vamos lá. Amém. Na época cristã, tinha uma tal de circuncisão, né, que as pessoas tinham que circuncidar. No Velho Testamento, os judeus tinham aquilo ali como um selo da fé, que era a circuncisão. No Novo Testamento, a incircuncisão, ela foi suprida, sendo vista simbolicamente pelo batismo. Então, irmão, a circuncisão que o povo fazia no Velho Testamento, que
tinha que cortar o prepúcio das crianças, das pessoas, no Novo Testamento ela foi substituída pelo batismo. E nele também foi circuncidado. O Paulo ele chega a alegar em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, ele fala assim, e nele também foi circuncidado, não por intermédio das mãos, mas nos despojamentos do corpo, da carne, que há a circuncisão em Cristo, e tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado pela fé e pelo poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, quer dizer que a circuncisão, ela foi transferida para o batismo, né? E hoje, essa circuncisão, ela acontece no coração da pessoa. Né? Isso não é eu que estou falando, está em Romanos capítulo 2, no verso 28 e 29. Paulo, ele relaciona com o batismo. O batismo, ele não salva. Né? O batismo, a pessoa não pode acreditar que ela passou pelo batismo, que ela já vai morar no céu, não. O batismo, ele é parte do mandamento. O batismo, ele não salva ninguém. Jesus diz que quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Note que ele não disse quem não crê e for batizado, será condenado. Mas sim, quem não crê. Né? Ele diz, ele não está querendo referir que a pessoa vai batizar e vai se livrar da condenação. Não, o batismo é parte da salvação. O batismo, ele segue a fé que nos leva à salvação. Mas ele em si não é o meio para a salvação. Há quem diga que aquele ladrão ele foi crucificado com Cristo, a quem Jesus disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso, né, que está escrito em Lucas 23, no versículo 39 até o 43, ele somente creu. Ele nem pôde ser batizado, mas ele não deixou de ser salvo por isso. O batismo, portanto, ele não salva. Mas nem por isso nós podemos deixar de levar em consideração a importância necessária do batismo. Aquele ladrão, ele não tinha condição de passar pelo batismo. E vai acontecer no nosso meio, de você ver um bandido tomando um tiro, você chega para ele e fala assim, amigo, você quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão, renuncia os seus pecados, aceita Jesus para o seu nome ser escrito no livro da vida. Aí você faz um apelo daquela pessoa antes dela morrer, e ela pode ser salva através do apelo, através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E pode acontecer também com católico, com espírita. É por isso que nós não devemos julgar. Né? Que tem pessoas que falam, quem fulano está na macumba, vai direto para o inferno. Né? E o Mateus 7,7 fala que, capítulo 1, fala que a pessoa que aplica o julgamento, ela vai ser pega por ele. Né? Porque às vezes a pessoa está no ciclo de macumba, mas ela está, na última hora da vida dela, ela pode se arrepender e ser salva. Né? Então, aquele ladrão, ele não tinha condição de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer essa ordenança de Cristo, como aquele ladrão fez. E depois que a pessoa crê e for batizada, caso contrário, estará deliberadamente em desobediência. Deus, ele poderá impedir a entrada dessa pessoa na vida eterna. Nós podemos dizer que o batismo é uma parte do processo da salvação.
mas não que ele seja em si a sua própria salvação. O apóstolo Pedro, queridos irmãos, ele escreveu o seguinte acerca do batismo. 1 Pedro capítulo 3, e no versículo 21, ele escreveu assim: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. Né? A pessoa que chega até o batismo, ela já está apta para se alienar com o reino de Deus. Aqui é uma identificação com Cristo. A pessoa se autodenominou um cristão. Eu quero vivenciar as coisas celestiais. Eu quero andar na luz e fazer o que a luz me requer. Então a pessoa, ela vai dar o primeiro passo, ela aceitar Jesus. E segundo passo, passar pelas águas batismais. Porque o batismo, ele tem um significado. Além de ser um testemunho público na nossa fé em Cristo Jesus, ele fala de algo que, na verdade, é um meio através da qual externamos o tipo de fé e que temos depositado em Cristo Jesus. E quando nós falamos sobre fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe, mas é mais do que isso. Né? A maioria das pessoas, eles creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele faz, que são duas coisas completamente diferentes. O que é nos salvar da perdição eterna e da condenação dos pecados? Nós podemos falar que tudo isso é a obra de Cristo na cruz. Né? Porque aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para nós. Nós estávamos com o nosso destino marcado na condenação eterna. Nós estávamos prestes a conhecer o lago de fogo. Mas o que aconteceu? Jesus veio, ele morreu naquela cruz, né? E o Senhor Jesus, ele não morreu porque ele mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o sofrimento que era para nós, que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus, mas pela morte de Cristo. Há dois elementos básicos da fé que nos salvam: a identificação e a apropriação. A importância de entender cada um destes dentro do símbolo do batismo. Né? Porque o batismo, ele nos faz ver Jesus assumir a nossa posição de pecado, para que assumirmos a posição de justiça dele. Não sou eu quem falo isso, quem diz é Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 21. A Bíblia declara o seguinte, irmãos queridos, mais claro. Colossenses capítulo 3, versículo 3, o Paulo diz assim: porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Lá no batismo você morre, né? Porque o velho homem, ele desce para as águas abaixo. E uma nova vida fica onde? Ela fica ocultada juntamente com Cristo em Deus. A sua vida passa a ter um esconderijo. Por isso que você entra no livro de Salmo 91, você vê: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que a sombra do Onipotente? Porque você está escondido naquele que nunca foi vencido, que nunca perdeu uma batalha, que não conhece o segundo lugar, que nunca foi destronado. Ele é dono da vitória, da glória, da honra, do poder, do apogeu, da sua vida e da minha. Quem pode glorificar por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E tudo isso, irmão, pela fé.
Porque a fé nos coloca com Cristo na cruz. A crucificação com ele nos coloca no túmulo, sepultados com ele, e nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados em Cristo Jesus. E quando nós vemos nele, nós entendemos o sacrifício do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, né, que nós falamos da identificação, e eu falei da apropriação. Para mim falar da apropriação, eu tenho que te mostrar dessa apropriação, que é um aspecto da fé, que tornou o meu. Aquilo que já havia realizado em Cristo Jesus, e quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, nós apropriamos então disto. Porque foi Paulo que escreveu, e ele disse isso: toma posse da vida eterna, né, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Ele revela não apenas que tenha fé, mas que tipo de fé eu tenho. Eu vejo que a Escritura diz: ou porventura ignoreis, né? Está em Romanos capítulo 3 ao 4. Romanos 6, do 3 ao 4. Ou porventura ignoreis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está vendo, irmão? O homem e a mulher de Deus que descobrem a fé e passa pelo batismo, ele tem uma nova característica de viver. Quando imergimos alguém nas águas, nós estamos simbolicamente declarando que esta pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantar esta pessoa que está sepultada nas águas, ao levantar das águas, agora ela está reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para uma vida nova. Portanto, o batismo, onde nós reconhecemos que tipo de fé que temos, é a fé que se identifica com Cristo na sua obra realizada na cruz. Porque Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto, sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. E que hora que você é crucificado? A hora que você deixa de fazer aquilo que você gosta. Eu gostava tanto de beber um uísque, eu gostava de beber uma vodka, um Campari, um Presidente, eu gostava de cheirar um pozinho, eu gostava de fumar um brauzinho, eu gostava de namorar sem ser casado, eu gostava de ir para as festas e ficar a noite inteira, só voltava quando amanhecia. Mas quando eu conheci Jesus, acabou toda essa apropriação da minha própria vontade. Eu já não tenho mais vida. Não vivo mais eu. Agora Cristo é que vive em mim. E o que Cristo praticou é a minha prática. Então, irmãos, aí está o detalhe. Porque tem pessoas que batizam fazendo tudo isso. Fumando e bebendo, prostituindo e fazendo tudo o que a Bíblia repugna. Então tem um detalhe: quem pode batizar? Tem um relato de quem poderá se batizar? Sim. Para quem é o batismo? Para quem então é o batismo? A Bíblia
ela traz uma explicação anterior, ela responde essa indagação por todo aquele que é identificado pela fé com o sacrifício em Cristo Jesus. Depois de ter reconhecido pela fé e a obra em Cristo Jesus, quantas pessoas passam apta para batizar, quando nós temos este tempo, ela tem que ter uma vida cristã para poder batizar. Porque a pessoa que batiza praticando o ato de abominação, como que eu posso dizer? Ela está acumulando para elas próprias a condenação. E tem pastor, não estou repugnando ninguém, nem trabalhando com o nome de igreja, com o nome de ninguém. Mas tem pessoas que, com medo de perder a alma, falam, não, irmão, pode batizar assim, é Deus é que faz a obra. Pode batizar fumando, sim, e cheirando cocaína, e traindo sua esposa, e prostituindo. Né? A pessoa é dizimista, ela já provou que vai ser fiel no dízimo. Então o pastor fala, não, porque se ele falar que é pecado, que a pessoa corre risco de ser condenada, corre risco de perder aquela pessoa e junto com ela vai o dízimo, vai as ofertas, vai o que ela tem feito para ajudar a igreja. E o pastor não quer perder ela, porque ela é uma pessoa que tem uma boa posição social e está ajudando o ministério. Então, irmão, não tem esse negócio. Né? A gente não pode esconder o sol com a peneira. Temos que falar. Ah, mas tem que ir com sabedoria, porque senão nós mata a alma. Não existe isso, irmão. Você tem que falar a verdade. João Batista, ele preferiu perder a cabeça do que ter o reino inteiro. Ele podia ter o reino inteiro, mas ele não quis o reino inteiro, ele quis o reino de Deus. Ele perdeu a cabeça na verdade do que viver o reino inteiro na mentira. Então nós não podemos fazer isso. Ficar escondendo das pessoas que isso é pecado, que aquilo é pecado, que pode causar condenação. Temos que falar, principalmente quem está de frente, quem está liderando a igreja. A Bíblia ela responde claramente essa questão em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8:30 até o 8:39, acerca do primeiro batismo cristão, que é apresentado com maiores detalhes na Bíblia. Nesse texto que está em Atos dos Apóstolos de 8, Atos dos Apóstolos 8:30 até o 39, se não me faz memória, é representado com detalhes. Nós temos um modelo, um formato de um batismo ali, que nós vemos já que na evangelização, o batismo ele era ensinado para o novo convertido, que nos faz saber que ninguém deverá demorar para ser batizado. Né?